Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast do Instituto Pavarini, o lugar que você está entre gigantes. E a temática de hoje é fundamental, é tudo ou nada, eu diria, senhoras e senhores. Queremos saber se existe financiamento no SUS para as práticas integrativas. Pronto, é isso mesmo que nós vamos falar. Você sabe que aqui o Instituto Pavarini tem esse propósito de levar informações sobre as práticas integrativas, as indicações, as contraindicações, quais são os benefícios, quais são as pesquisas, como que está isso dentro do Estado, como é que está isso em nível nacional. Então, tudo que você precisa saber sobre as práticas integrativas você encontra aqui. E é uma temática muito importante, porque que é isso? Vamos saber mais sobre esses detalhes? Para discutir sobre um tema tão importante, atual e relevante, eu trago aqui, senhoras e senhores... Ai, meu Deus, que inspiração. Ai, que delícia. Eu trago aqui doutora Kellen Faria. Oh, meu Deus do céu. Enfermeira, mestre em Ciências da Saúde e, senhoras e senhores, consultora. E ela faz consultoria e assessoria para os serviços públicos, mas ela vai explicar mais dentro da atenção primária. Ela vai explicar mais sobre isso. Doutora Kellen Faria, que delícia tê-la aqui no Instituto Pavarini. Prazer, muito obrigada. Sempre um prazer estar com você, doutora Thalita. Né? A gente já está junta, estamos juntas há um tempinho já e a gente sempre que pode discorre sobre esse tema, então é muito gostoso falar sobre as PICs no âmbito da atenção primária. Ai, que delícia. Gente, eu tenho licença poética, tá, gente? Então eu tenho licença poética aqui porque eu falo, fica um registro, né? Quando a gente faz um podcast, um vídeo aqui no YouTube, fica um registro. Então, é mais um registro público da minha gratidão, que eu agradeço ao universo, a Deus, aos anjos, arcanjos e querubins de ter você na minha vida. Igualmente. A recíproca é muitíssimo verdadeira. Ai, como é bom. Tem uma frase que eu sempre falo, tá até aqui na caneca, né? Quer ser grande, esteja entre gigantes. E você é uma das principais referências que eu tenho como gigante. Ai. Olha, para uma sexta-feira eu vou começar a chorar daqui a pouco. Mas igualmente, é muito verdadeiro e a gente nós nos conhecemos escrevendo um artigo, né, sobre empreendedorismo da enfermagem e aí a relação ela foi crescendo no meio profissional e, enfim, é sempre muito bom estar com você, conversar, ter trocas tão ricas, todos os nossos encontros são de trocas muito ricas e hoje não vai ser diferente. Ai, gente, é muito prazeroso. É a segunda vez que eu tenho a honra de entrevistá-la. Já entrevistei num outro podcast, no formato que quem quiser saber, né? Tem o Nursecast Brasil falando justamente dessa questão do empreendedorismo, essa questão de lidar com o setor público. Parece que é até incompatível o que a gente está falando, mas não. E agora a gente ainda tem o desafio de falar das práticas integrativas dentro do SUS. Porque recorte importante. Presta atenção! Primeiro que você está inscrito aqui no canal, né? Preciso que você esteja aqui inscrita no canal para receber mais vídeos como esse, se você atua com as práticas integrativas. É claro, você sabe, eu atuo muito com aromaterapia de forma clínica, mas eu trago muito as práticas integrativas porque é dever de todos saber sobre isso. E aí, quando a gente fala de práticas integrativas, eu sempre trago esse desenho, sabe, Kellen? Existe uma política nacional, as práticas integrativas, a PNPIC, né? Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, a PNPIC. E aí nós temos a esfera... isso está dentro do SUS, isso é muito significativo. Ou seja, a nossa maior instância associada à saúde diz: utilize as práticas integrativas. E aí parece que é muito distante. Nós, profissionais que estamos aqui na ponta, você fala, mas como é que eu faço na prática? Como é que eu faço na prática? Eu quero auriculoterapia para oferecer para a população. Eu quero aromaterapia. E parece que é uma coisa assim, o papel tá lá, tá no site, mas aqui no município o que eu faço? E algo que eu ouço com muita recorrência. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro para as práticas integrativas. Que dói. Dá uma fibrilada, porque eu conheço o teu trabalho. Então, conta pra gente como que é o seu trabalho e, por favor, conduza a gente nessa ponte das práticas, do financiamento em relação às práticas integrativas no SUS.
Bem, eu sou uma entusiasta, né, da atenção primária. Eu adoro a atenção primária. Eu acho que quando ela é bem executada, quando todos os seus atores eles estão compreendendo a função da atenção primária, estão preparados, capacitados, nós conseguimos fazer coisas incríveis dentro da atenção primária. Perfeito. Então, o que falta, na verdade, doutora Thalita, é por isso que a minha empresa existe hoje. Quando eu assumi, lá em 2013, meu primeiro trabalho no SUS, mesmo sendo enfermeira de formação, tendo mestrado na área, a graduação e o mestrado ele não prepara a gente especificamente para trabalhar no SUS, principalmente na área de gestão. Então é um universo, um desafio completamente diferente de tudo que a gente está acostumado. Então conduzir esse processo dentro da atenção primária, né, que foi meu primeiro trabalho assim eu fiquei trabalhando na atenção primária diretamente trabalhei na assistência, enfim, todos os setores lá do SUS eu já trabalhei dentro da atenção primária e nos últimos anos foi gestão e aí era esse o desafio. Como que a gente vai fazer algumas coisas chegarem de fato ao usuário? O que eu vejo com muita frequência, os gestores, muitos gestores, porque nós temos gestores, né, de diversas formações, sim, assumindo. Então, às vezes, eles chegam ali no serviço até entender como a máquina funciona. Perfeito. Vai ali uns 2, 3 anos, que muitas vezes já é a hora, né, de quase encerrar o mandato. Então, o que eu falei? Não, a gente precisa, com a minha experiência, hoje eu consigo economizar tempo desses gestores de modo que eles entrando ali no começo do mandato, eles já saibam o que precisa fazer. Como se a gente pegasse na mão e conduzisse ali naquele processo. Então, a gente faz todo esse trabalho na empresa de credenciar serviço, de implantar serviço, de identificar quais são os recursos que podem ser utilizados para cada uma das ações. Eu quero uma estratégia de saúde da família, eu quero um laboratório de prótese dentária, eu quero uma equipe de saúde bucal, eu quero uma equipe multiprofissional, eu quero colocar as PICs para funcionar lá no meu município. Como que eu vou fazer? Então, com base, né, na demanda do município, a gente faz um diagnóstico situacional, a gente sempre conversa com os profissionais também e ouve deles. Eu gosto muito da modalidade de gestão participativa, porque eu não acredito numa gestão que você determina uma ação para que os funcionários eles apenas executem. E eles que estão ali no dia a dia atendendo os pacientes, eles precisam falar o que vou te dar um exemplo. Hoje mesmo, em um dos treinamentos que eu estava dando mais cedo, né, antes de vir aqui para São Paulo, a gente estava tendo exatamente essa discussão. Foi um treinamento só com médicos. E aí um dos médicos colocou, olha, hoje o que a gente vê acontecendo muito é o usuário que às vezes ele não tem uma demanda clínica, mas ele precisa da escuta, ele precisa do acolhimento. Porque às vezes é uma pessoa que ela não tem um círculo social. Isso. Ela rede fica de apoio fragilizada. Super fragilizada. E aí ela realmente vai no atendimento porque ela quer conversar ou porque ela quer socializar. E aí entrando nessa parte aí das PICs, nós temos... Vamos pensar em 2 cenários, né? Totalmente diferentes. Às vezes eu tenho uma pessoa que ela está extremamente sobrecarregada, ou pelo trabalho, ou afazeres de casa, filho. Ela quer um momento de uma prática que ela consiga fazer o quê? Deitar, relaxar e respirar. Sim. E a mesma coisa, eu tenho pessoas que elas não têm nenhum círculo social. E aí elas gostariam de fazer alguma prática em que elas pudessem interagir. E a PICS, ela oportuniza as 2 coisas de uma maneira maravilhosa. Porque nós temos práticas que são individuais e nós temos práticas que são coletivas. Então, a parte mais importante é realmente conversar com esses profissionais que estão lá na ponta e entender o que a população quer. Perfeito. Porque não é eu, como gestor, falar, olha, eu vou colocar, por exemplo, cromoterapia. Tá, mas será que é isso que a minha população quer? Mas eu tenho, talvez, acupuntura. Nossa, a minha população, ela com muita frequência ela solicita. Um dos municípios que eu trabalho, na última reunião, eles colocaram, olha, a população está pedindo muito acupuntura novamente. Ou está pedindo muito auriculoterapia, ou está solicitando muito alguma outra prática. Então, dentro daquilo que a população deseja, aí a gente vai estudar. Como que nós vamos fazer? A gente vai capacitar os profissionais que já estão na rede para que eles possam fazer essas práticas integrativas, porque sim, dentro do SUS a gente tem recursos principalmente para capacitação dos profissionais.
Então, a gente tem lá. Agora, né, vindo para cá, eu estava até olhando portarias, publicações de portarias, vários credenciamentos de equipe multiprofissionais. Então, com frequência, o que acontece? O meu trabalho, né? Eu credenciei esses serviços, por quê? Porque eu identifiquei que o município tinha uma demanda de equipe multiprofissional. Perfeito. Enquadra aí fisioterapeuta, psicólogo, TO, vários profissionais. Aí eu credencio esse serviço e aí agora habilitou. Ou seja, o Ministério sinalizou, pode implantar que eu vou financiar esse serviço. Né? Porque muitas vezes esse serviço ele já existe no município, mas ele não é financiado, então é pago com recurso do próprio município. E a nossa empresa, o nosso trabalho é isso. Peraí, vamos economizar o máximo de recurso do município e vamos credenciar serviços para que o Ministério financie e pague por esses serviços. Porque é um fluxo natural, existente, viável para acontecer. E aí, é claro que o financiamento que vem não é suficiente para pagar tudo, mas imagina, isso estava tudo sendo pago pelo município e de repente eu tenho né, o financiamento da saúde ele é tripartite, de repente eu tenho uma parte vindo ali do Ministério, né, do Ministério, outra parte vindo aqui do município. Então, é muito mais fácil eu colocar isso para rodar. Exato. Fazer isso chegar de fato no usuário. Porque, no final das contas, o que a gente quer é que o usuário receba o cuidado. Então, não adianta... E é uma questão que acontece muito. Muita gente fala, não tem dinheiro. A questão não é que não tem dinheiro. Eu só não sei como usar. Eu só não sei onde colocar. Peraí que é corte! Peraí que é corte! Peraí que o coração ficou assim. Vou formalizar uma frase e você fala assim... Vou até olhar pra vocês, presta atenção. Você viu o que a doutora Kelly tá me dizendo aqui. Ela atua com isso na atenção primária há anos. A expertise que ela tem é absolutamente incrível. Particularmente, eu conheço de bastidores o trabalho dela. Por onde ela passa, há uma transformação absoluta. Por quê? Existe financiamento, existe o recurso, no entanto, existe uma estrutura muito séria a ser seguida, que você diz, este dinheiro você usa para esta questão, este dinheiro para... Porque você tem que fazer uma... Você precisa dizer onde você gastou esse dinheiro, né, Brasil? Tem transparência, né, gente? Vamos lá? Me ajuda? Então, isso existe. No entanto, se esse gestor não está capacitado, ele não enxerga como viabilizar esses projetos. Exatamente. Mas, de fato, existe o recurso, é isso? Existe, sim. Eu vou falar mais especificamente do estado de Minas Gerais e cada município, né? Cada estado... Dependendo de onde o município está, ele vai entrar em contato com a sua regional e vai verificar a resolução, vai verificar deliberações, vai verificar situações em que permite a utilização do recurso. Mas vamos pensar aqui no estado de Minas Gerais. Dentro do estado de Minas, nós temos a Política Estadual de Promoção da Saúde, que ela tem alguns indicadores. O último indicador atualmente, ele é referente às práticas integrativas e complementares. Então, nós temos um valor fixo e um valor variável de acordo com a execução dos indicadores. E como que a gente trabalha isso com os municípios? A gente organiza, pega esses indicadores e todos os indicadores da atenção primária. Porque o que a gente observa? São muitos indicadores. Então, pensa no dia a dia corrido da atenção primária, que nós temos um enfermeiro ali de estratégia de saúde da família, às vezes responsável por uma área de 3 mil, 4 mil pessoas, e aí ele tendo que dar conta de fazer tudo e ainda ficar pensando, ele nem vai saber quais são os indicadores. Então, a gente pega esses indicadores, coloca, formula tudo direitinho e faz um planejamento mensal do que ele tem que atingir. Perfeito. São tais indicadores, é dessa forma que tem que atingir, são tantas atividades educativas, são tantas ações de práticas integrativas e complementares, são tantas ações de atividade de práticas corporais, enfim. Então, a gente coloca para que ele, dentro do mês, tenha autonomia de sentar com a sua equipe e decidir qual dia vai ser. Segunda-feira a gente vai fazer isso. Terça-feira a gente vai fazer isso. A primeira semana a gente vai fazer isso. Com as quantidades de cada coisa, com busca ativa de cada coisa, para que, de fato, eu saiba quem é meu usuário que precisa ser atendido. Né? Então, a gente faz esse trabalho. E aí, dentro das PICs, o que acontece? Hoje, dentro do estado de Minas, a gente tem resolução, né, o que eu falei, com financiamento do último indicador das práticas integrativas. Então, a gente tem uma quantidade mínima de população que tem que ser atingido com PICs a cada quadrimestre.
se não é realizado nenhuma prática integrativa de todas que são disponíveis ali no escopo, e para isso, é claro, a gente vai fazer as PICs e a gente tem que alimentar o sistema que nós fizemos as PICs. Não adianta eu fazer e não registrar, porque hoje todo recurso que cai na atenção primária, ele vem por meio do sistema de informação, né? Do sistema de informação. A gente usa o ESUS, tem municípios que usam sistemas terceirizados, sistemas próprios, mas eles, no final das contas, vão ter que integrar para que essa informação chegue lá no Ministério. Perfeito. Então, quando a gente realiza a prática e alimenta o sistema, eu sinalizo lá, eu estou fazendo essa prática no meu município. E é tão interessante que, além de vir o financiamento, né, estadual ali, vamos falar do financiamento estadual agora, para as práticas, com frequência também abre possibilidades de eu solicitar materiais, agulha de acupuntura, sementes para auriculoterapia, de modo que eu consiga operacionalizar na prática essas questões. Eu quero implantar a aromaterapia, eu consigo fazer a aquisição dos óleos, consigo, né, fazer todas... Sim, consigo. Então, o nosso trabalho é isso. Quando eu vou fazer essa questão, qual recurso que eu posso utilizar para comprar isso? Qual recurso eu posso utilizar para comprar a agulha? Qual recurso eu posso utilizar para capacitar os profissionais para que eles executem? Não, eu quero contratar um local que já faz as PICs. Eu posso? Pode. Então, é saber qual recurso usar, e é aí que está a questão, né? Não é saber qual botão apertar. Então, quando a gente sabe qual botão apertar, fica muito mais fácil isso chegar de fato em quem interessa, que é o usuário, ele poder ser beneficiado com esse atendimento. Mas que aula, gente, que aula. Olha, eu não sei você, mas se eu fosse você, eu apertava esse botão de curtir. Porque você entendeu a aula que a doutora Kellen acabou de passar? Primeiro que você deu uma aula sobre funcionamento do financiamento no SUS, que é algo de fato complexo. Muito complexo. É muito tempo de dedicação, tá? É interessante que muitas vezes eu verbalizo isso, até porque eu conheço o seu trabalho na íntegra, a seriedade que isso leva, até porque tem uma responsabilidade muito grande, porque tudo né, o município, ele fala, olha, o recurso que veio eu usei desta forma. É tudo muito sério. A gente precisa prestar contas de fato de cada recurso que cai na conta e onde nós utilizamos esse recurso. E tem vários instrumentos de gestão para que a gente possa informar detalhadamente qual recurso veio e onde eu empreguei. Né? Então, não vai ter como fugir disso e realmente a gente precisa conhecer para não utilizar o recurso no local errado. Porque depois eu sou responsável por isso, enquanto gestor. Perfeito. E é muito interessante porque, de fato, é uma linguagem que, quando você está em um cenário da atenção primária, do serviço público, você precisa entender estas regras. Porque, aparentemente, dá uma sensação de, veio o recurso, vou usar no quê? Não é assim, vou usar no quê? Este recurso, a pergunta ela começa oposta. Este recurso é para quê? Não é que você pega o montante e fala, acho que eu vou pintar aqui. Não, anjo. Não. O recurso, né, que vem para isso não é para pintar. O que vem para pintar, ele já vem para pintar. E alguns recursos, eles são mais de livre utilização. Então, mas tem recursos, por exemplo, né, da POEPS, que a gente fala que é da política. Então, tem as ações que eu vou executar. E, geralmente, esse recurso é justamente para isso. Para eu capacitar a minha equipe, para eu fazer educação permanente, para eu fazer a aquisição das coisas que são necessárias para que eu coloque o serviço funcionando. Então, se eu preciso, né, fazer alguma prática que demanda um material, eu vou poder fazer a aquisição deste material, porque ele é essencial para que eu consiga fazer esse serviço funcionar. Perfeito. Se eu vou fazer aromaterapia, eu preciso do que é necessário para executar o atendimento de aromaterapia, que é a capacitação da equipe, que são todos os materiais que vão ser necessários, até o ambiente, até a organização do ambiente, o
humanização desse ambiente para que esse usuário chegue e já comece ali naquele acolhimento. Eu falo muito dessa questão de acolhimento também, porque ele faz parte do tratamento, faz parte do processo. Então, quando o usuário chega, ele já está chegando, ele já precisa começar a se acalmar ali da entrada, né? Não pode ser uma coisa caótica, tumultuada, porque senão, quando ele vai fazer um processo ali terapêutico que vai ser complementar ao que ele já está fazendo, se ele já tem um estresse ali na entrada, você já quebra um pedaço do atendimento, do tratamento. Você atrasa a terapêutica. Atrasa a terapêutica. Então, é isso. Sim, a gente consegue, temos financiamento para isso, é possível capacitar a equipe com recursos que vêm do SUS, tanto federais quanto estaduais, e os gestores hoje que têm interesse em colocar para funcionar, né? Muitas vezes ele pode não ver escrito práticas integrativas, mas quando ele conhece o financiamento, quando ele lê as resoluções, lê as portarias, ele vai entender que ele vai poder utilizar esse recurso para capacitar a equipe ou para operacionalizar o serviço naquilo que é necessário. Perfeito. E olha, eu agradeço a generosidade de você se dedicar a isso. Porque tem 2 pontos na sua fala que eu acho que é muito importante. Quando um gestor, ele entra, de fato, não necessariamente ele teve... Conte você para mim. Você que é gestor, está nos acompanhando. Qual foi o curso que você fez de gestor, sabe assim? Claro, você tem um preparo, mas tem muitos detalhes que a vivência ela vai te exigir. Não é nem assim que ela vai te trazer, ela vai exigir. 1, 2, 3, valendo. Então, tem essas questões, tem muitas mudanças. As mudanças, elas são bastante frequentes. E você tem uma alta demanda da legislação, das equipes, da necessidade do município, dos conflitos internos, os estresses que vivenciam. Então, é muito desafiador você ser gestor na atenção primária. Claro, em qualquer lugar, mas a gente está no escopo da atenção primária. Então, tem esse profissional que está sobrecarregado. E aí, só que isso tem um pouco na cadeia toda. O secretário de saúde também, a demanda de um secretário de saúde, minha gente... Antes fosse ouvir, é só uma questão de ouvidoriar, não tem isso, vou resolver aquilo. Existem vários processos. É uma demanda muito importante. E aí, por que eu falei que eu agradeço a sua generosidade de se dedicar a isso? Porque, de fato, você contribui com a economia e a utilização do tempo desse gestor, seja secretário de saúde, até toda a cadeia em relação à atenção primária, de algo que é muito importante, porque sem financiamento dessa estrutura não se mantém o sistema. E quem que vai ser punido? O usuário é punido. Então, você se dedicar a estudar todas as leis, a se dedicar e a produzir material, a fazer as reuniões, a fazer os treinamentos, é um trabalho constante. Isso beneficia que o sistema continue sendo utilizado e os benefícios estão postos. É claro que eu trago a questão aí das práticas integrativas, que apesar da política ser desde 2006, ainda está crescendo vertiginosamente. Mas ainda há muitas dúvidas de dá ou não dá para fazer, gostaria, né? Mas eu convido quem está ouvindo aqui a conhecer o trabalho da Kellen, da empresa, que é feito com muita seriedade para potencializar os atendimentos da sua região. Sim, com certeza. E é realmente importante, é o que a gente conversou no começo. Às vezes o gestor, e isso não é nenhuma crítica, mas é uma realidade mesmo, ele entra, ele assume uma gestão e ele precisa de ajuda. Não tem como fazer isso sozinho. Porque é um universo totalmente diferente de tudo que a gente está acostumado. Então, sim, precisa ter essa capacitação, essa mão inicial para que ele otimize. Quando não tem essa ajuda, esse auxílio, né, esse acompanhamento, essa assessoria ali acompanhando, ele vai demorar muito tempo para resolver um problema que ele poderia resolver assim de imediato. Então, e assim, eu sempre falo, gente, o nosso trabalho paga o nosso serviço. Porque como a gente monitora tudo, são recursos que eles iriam perder, que eles vão deixar de perder, e aí investir no nosso, né, na contratação da empresa. Então, ele não vai tirar de nada que é dele. Nós só vamos devolver e com muito mais aquilo que ele investe para otimizar o tempo.
quando é o que você falou, toda hora muda. Toda hora tem resolução, tem portaria, então muda. Então, o que a gente faz? Nós estudamos e a gente entrega para o gestor só o que ele vai precisar fazer. Exato. Ó, então é isso, a mudança foi essa. A gente vai precisar mobilizar tais atores para organizar o processo de trabalho dessa forma, de modo que a gente acelere os processos e não perca recurso. E perder recurso hoje em dia é o que você falou. A gente precisa de recurso financeiro para tudo. Então, se não alimenta corretamente o sistema de informação, que foi o tema de hoje mais cedo num treinamento. Pessoal, daqui para frente, a tecnologia ela veio para ficar, não vai ter como voltar mais. Exato. Ou os profissionais se adequam, né? E a gente vai fazer lá a Pix, por exemplo. Se eu faço uma Pix no registro, não cai recurso na conta. Então a gente precisa capacitar o profissional para capacitar o profissional para realizar a prática. Exato. E capacitar esse profissional para registrar corretamente, porque se ele fizer e não registrar corretamente ou não registrar, também o recurso não cai. E aí a gente tem que colocar, né, a gestão para entender que ela precisa capacitar a equipe e uma vez a equipe capacitada, alimentar corretamente o sistema. E o que a gente faz o tempo todo, monitora se eles estão fazendo isso. Perfeito. Não está fazendo, a gente dá aquela puxadinha de orelha. Não estão alimentando e vocês já foram capacitados. Mas costuma funcionar bem. E que perfeito, porque você cria um ecossistema muito rico, que ele se mantém vivo. Então, você faz a solicitação com os recursos de forma correta, você capacita desde o treinamento. Olha, tenho o desejo de aplicar aromaterapia, uma dança circular, uma terapia... Vamos treinar essa possibilidade, mas... É interessante que o processo ele tem uma sequência, ele tem começo, meio e fim. Porque senão, gente, é muito interessante que algumas coisas acontecem e aí as pessoas ficam impressionadas. E aí você fala, mas qual a dúvida que isso ia acontecer? O que eu tô dizendo? Se você não... Você é ser de luz da minha vida. Se você não alimenta o bendito do sistema, para de vir financiamento, atendimento, para você falar, cortaram as Pix. Mas não tem cortaram as Pix. Tem uma consequência da não ação. Exatamente. E aí, assim, nossa, cortaram as Pix porque não tem financiamento. Gente. Então, nós temos responsabilidade em várias etapas e alimentar o sistema. Kellen falou muito disso nas minhas formações aqui pelo Instituto Pavarini. Inclusive, dá uma olhadinha no QR Code que tem aqui na tela para você conhecer mais sobre as formações aqui do Instituto. Toda a formação do Instituto tem uma parte que eu falo de alimentar indicador no sistema. É claro, eu não faço formação apenas para quem deseja atuar no SUS, mas também, né, tem formações específicas que existem no Instituto Pavarini com este olhar. Então, a gente direciona. Você vai atuar onde? Qual é o seu tempo de atendimento? Então, a gente modela para os atendimentos no SUS, que tem algumas diferenças se você está na sua clínica. Sim. Existem diferenças. Então, a gente faz essa formação focada. E uma das questões é justamente qual é o sistema, qual é a... minha gente, tem código para tudo. Você tem lá a sessão de aromaterapia. Que isso, Brasil? Me ajuda. Então... E sim, pode utilizar o recurso para esses cursos? Pode, claro que pode. Então, sim, eu que tenho, né? A sua empresa, o instituto fornece os cursos, o profissional quer fazer pelo SUS, a gente pode fazer aquisição? Sim, podemos. Enviando todas as documentações que são necessárias? Sim. Com certeza, podemos, com certeza. Então, eu sou um profissional da atenção primária, eu vi o curso de aromaterapia do instituto, gosto muito, quero fazer esse curso para operacionalizar isso na prática. O próprio município pode fazer aquisição? Sim, pode. Né? Então, claro que pode. Gente, você escutou isso? Vai, doutora Kellen. Gente, especialista no assunto. É muito importante que vocês saibam de tudo isso. Nossa, como é importante. Olha, eu vou falar isso várias vezes. E obrigado por compartilhar, porque... eu já sabia dessa questão, dessa possibilidade que tem, mas nada melhor do que trazer uma pessoa que trabalha com isso, né, minha gente, para trazer essas questões, porque as PICs não tem mais como não enxergar a potência das práticas integrativas em todos os âmbitos de atenção. Eu gosto muito de uma frase, nós estávamos conversando nos bastidores,
que é essa generosidade também, que eu acredito em relação às práticas, de oferecer as possibilidades para o usuário. Falei isso até num congresso de dor, estava falando de dor crônica, é super difícil o manejo da dor crônica, é um paciente com um grau de sofrimento, com uma trajetória muito dolorida, que passa por muitos profissionais, conviver com dor não é agradável, né? A gente ter uma enxaqueca já é chato, imagina todos os dias. E a longo prazo, o impacto que tem na qualidade de vida, sono, nas relações. E aí, exemplo que eu trouxe, por exemplo, da aplicabilidade das PICs na dor, mas que serve para qualquer contexto. O paciente está com muita dor, ele não aguenta nem que encosta nele. Aplica um reiki. Aplica um toque terapêutico, você nem precisa encostar na pessoa. Ela está em tanto sofrimento que ela não quer falar, mas ela precisa e sente que ela precisa ser cuidada. Reitero, aplica o reiki. Uma meditação, você não precisa falar. Porque às vezes é uma dor tão grande que eu não consigo verbalizar. Mas não significa que eu não tenho tratamento. Não dá mais para falar. Que para as diversas necessidades de saúde que nós temos, eu não tenho o que fazer. Isso é inadmissível. É inadmissível. É uma coisa que ferve aqui dentro. Dizer que eu não tenho o que oferecer. Sim. E, eu não aceito isso. Como, né, nós temos aí a população, o envelhecimento da população, a necessidade de rede de apoio, e tem as práticas coletivas. E o impacto que tem de uma terapia comunitária integrativa, de uma dança circular, tantas outras, né, as práticas corporais que a gente pode inserir, que traz a movimentação, diminuição de dores, a interação social, impacta na depressão. Inclusive, minha gente, presta atenção! O foco aqui é financiamento das PICs. Mas veja, que acaba impactando em outros indicadores. Com toda certeza. E aproveitando esse gancho, eu sofro com dores crônicas há mais de 20 anos. E eu sempre levo esse pedido pessoal para os gestores, porque é o que você acabou de falar. Uma pessoa com dor crônica não é só a dor localizada, né? Eu tenho enxaqueca e, assim, isso afeta absurdamente a minha qualidade de vida em todos os aspectos. As minhas relações, a minha produtividade, o meu sono, o meu desempenho. Então, assim, a gente poder oferecer isso que você acabou de falar, possibilidades para esse usuário, a gente ter uma equipe multiprofissional, incluindo as práticas integrativas, e oferecer essa possibilidade, porque nem todas as pessoas têm oportunidade de procurar um serviço e pagar por eles. De fato. Então, sempre que eu posso, eu sempre reitero isso com os gestores, por favor, a gente precisa oferecer. Porque a pessoa, às vezes, ela não tem mais para onde correr e ela não pode pagar. E se a gente pode utilizar esse recurso para proporcionar esse cuidado, essa minimização da dor para esse usuário que está em sofrimento, a gente tem a obrigação de fazer isso. Organizar uma forma de colocar isso para funcionar. Eu sempre coloco também, gente, no serviço público, as coisas elas são um pouquinho mais demoradas. Elas não são tão rápidas porque tem todo um processo de licitação, de compra, de aquisição, de pagamento. Não é igual numa clínica particular que eu vou lá, quero, amanhã eu compro e faço. Mas o importante é a gente dar esse passo inicial, saber que existe recurso para isso. Exato. E onde eu vou aplicar, de onde eu vou tirar, preciso colocar isso para rodar de fato no meu dia a dia, porque o usuário, ele merece. Quando a gente está nesse papel de gestor, que nós estamos nesse papel de tomada de decisão, a gente pode fazer tanta coisa, e às vezes eu tô super cansada, mexendo com dinheiro, mexendo com financiamento, mas eu sempre lembro que esse trabalho de computador de bastidor, alguém lá vai ser beneficiado. Então eu falo, não, tá tudo certo. Atingir o objetivo, é isso mesmo. Eu sei que eu tô aqui meia-noite mexendo com planilha, mexendo com recurso. Nossa, infinitos dias lá de madrugada trabalhando, mas eu sei que é para esse recurso chegar em quem precisa. Então, às vezes, a gente dá essa apertada porque tem prazos. Sim. Depois a gente fala, não, tá tudo certo. Agora vamos cuidar e tranquilizar. Mas é incrível. Eu sou apaixonada pelo SUS. Eu sou apaixonada pela atenção primária. E sim, dá para fazer muita coisa. E o gestor... Eu penso que esse espaço ele tem que ser ocupado por pessoas que, de fato, tenham interesse em fazer a diferença. Porque, sim, a gente faz a diferença. Isso é inquestionável. Nós fazemos a diferença, então a gente tem mesmo que ocupar esses locais, se capacitar. Se eu não tenho condição de fazer isso integralmente, porque realmente é muita coisa, contratar alguém que saiba fazer, que vai minimizar o meu processo, o meu caminho, porque aí a gente consegue fazer muita coisa legal. Nossa, essa fala foi emocionante, sabe? Porque você me levou para um lugar que pode
é claro, são vários espaços que a gente está falando. Gestão, indicadores, financiamento. Mas sempre resgatar o nosso porquê. Tem uma fala do Dr. Emílio Teles, que é um grande ícone em relação às práticas integrativas. Ele trouxe uma das experiências que eu estou pegando emprestado para contar, ele contou num congresso, que com a implementação das práticas integrativas, dessas práticas coletivas, já tinha uma senhora, já estava sozinha, viúva, e começou a frequentar ali a unidade básica de saúde, que oferecia práticas integrativas. E o agradecimento dela foi assim: muito obrigada por oferecer essas práticas, agora eu posso pegar ônibus. Gente, eu não sei se você que tá me ouvindo entende, porque a gente se arrepiou aqui. É emocionante. Eu não sei se você entende, você que tá ouvindo, o impacto dessa fala. Eu voltei a pegar ônibus. Sabe o que significa? Liberdade. Se reinserir. Visitar a família. E onde ela quisesse. Veja... a gente não mudou o lugar que ela mora, a gente não mudou o quanto ela tem de recurso financeiro para se sustentar. E nem é essa a proposta, mas este impacto é o nosso porquê. Exatamente. É o nosso porquê. E eu me recordo, você só concluindo essa fala, no trabalho, na empresa, a gente também faz implantação de serviços de prótese dentária. Uau! E... o sorriso é a expressão máxima da nossa autoestima. E várias pessoas, talvez a gente não imagine como seja conviver, né, sem os dentes, porque, enfim, tá tudo ok. Mas uma pessoa que não tem isso, ela sofre preconceito real. E eu ouço isso de muitos usuários, né, que estão na fila de prótese. E eu me recordo de um dia, uma usuária, assim que ela colocou a prótese, ela pegou o espelho e olhou e falou assim: a primeira vez que eu vou poder tirar uma selfie sorrindo no Natal. Eu nunca esqueci disso. Então é isso. Talvez para nós seja uma coisa, né? Porque para mim o trabalho poderia ser só apertar um botão e saber como fazer, mas ele é muito além. Seja na prótese, seja numa prática que reduz a dor, seja numa socialização que às vezes a pessoa estava lá sozinha com depressão em casa, pensando, né, em autoextermínio, e de repente ela enxerga novas possibilidades. Então, o nosso papel enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, é oportunizar que essas pessoas tenham acesso, e algo que para nós pode ser muito pequeno, para ela pode ser a decisão entre ela querer continuar vivendo ou não. É verdade, é verdade. E aí a gente já tem que finalizar, gente. Meu Deus do céu, que agonia que eu tenho. Mas é porque é muito gostoso falar sobre isso, e também é muito gostoso estar de frente com uma pessoa que domina tanto. Gente, eu falo nos bastidores, você vai ver que eu sou insuportável. Porque conviver com pessoas assim, eu falei, hoje eu tô insuportável, porque hoje eu vou entrevistar a doutora Kellen, por exemplo. Porque essa seriedade e esse comprometimento é o nosso grande porquê, e estimula, porque é trabalho, viu, minha gente? Não vai pensando que é assim, qual que é o botão que eu aperto para cair o financiamento no município? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Se assim fosse, né, estaríamos em outra realidade, não necessariamente positiva. Não necessariamente positiva, porque tem vários recursos para que, de fato... não sei se recurso foi a melhor palavra, mas tem vários... etapas, né? Etapas para que você, de fato, utilize o recurso da maneira correta. Sim. Então, tem que ter um estudo, tem que ter ali muita conversa com a gestão, para que, de fato, depois de todo esse trabalho, que leva-se tempo... Também não é chegar assim, oi, Kellen, vou contratar você, amanhã tem atendimento de acupuntura. Não, gente, calma lá. vamos entender porque é isso. Tem um processo, existem os prazos, tem que ser contemplado, tá? Mas, uma vez que você possibilita isso, os ganhos são imensos, imensuráveis, assim, o alcance é muito grande. Então é importante que você entenda também que não tem um botão mágico para sair o recurso do Ministério da Saúde e cair no teu município, mas existe.
Existem as etapas e os recursos. É importante que você saiba, ouça isso, manda para todo gestor. Manda para todo gestor, manda para a tua equipe, para que a tua equipe, você utilize esse vídeo para entrar em contato e falar assim, olha, gestor, fiquei sabendo disso. Vai ter os contatos da descrição da doutora Kellen, da empresa dela, para falar mais sobre isso. Entre em contato para os esclarecimentos de dúvidas, certamente, porque são muitos benefícios. São muitos benefícios. Eu acompanho o trabalho, assim, é brutal a diferença de um município que tem assessoria e consultoria voltado para isso, para o uso inteligente do recurso financeiro, de um município que não tem. Você aumenta a equipe, você aumenta serviço, e não é que o aumento da equipe, o aumento da serviço vai sobrecarregar e afundar porque não tem recurso. É o contrário. Uhum. Aumentando, vai cair mais dinheiro e mais pessoas vão ter acesso, né? Exato. Isso é mais gente tendo acesso, e a gente precisa fazer isso. A gente precisa. Uhum. Se nós decidimos estar gestores do SUS, Exato. a gente precisa se capacitar e nós precisamos oportunizar que essas pessoas tenham acesso a um serviço de qualidade. Parar com essa história de que SUS a gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, ter unidade de qualquer jeito, até isso também, tá? É o que eu mais brigo. Para com esse negócio. É SUS. Qualquer cadeira, qualquer consultório, qualquer material de curativo, não. De forma alguma. Não, vamos comprar material de qualidade. Exato. Vamos fazer a descrição correta dos materiais. Não vamos oferecer qualquer serviço porque é SUS. Não precisa disso. Na atenção primária a gente tem financiamento justamente, né? Nós temos recursos na atenção primária justamente para não ficar usando um serviço sucateado, porque a gente não sabe de onde tirar esse dinheiro para fazer as coisas. Perfeito. Nossa, mas que aula, que aula, que aula. Kellen, ai, que delícia, que delícia. É de verdade, é muito prazeroso sempre ter a sua presença, as conversas. Eu agradeço novamente você ter aceitado este grande desafio, que é atuar na esfera pública, atuar com essa questão de gestão, porque são vários os desafios. Quem tem um gestor ou quem é gestor sabe do que eu estou falando. Você que é gestor sabe das demandas e o quanto é necessário você ter pessoas que de fato agreguem e acrescentem e facilitem o teu trabalho. E você que tem um gestor sabe o desafio que é que às vezes o gestor não está aberto. Então, atuar na gestão é realmente fazer a diferença lá na ponta. Não tem como, né? Assim, é necessário. E aí você faz um trabalho muito incrível de agregar. Você une as pontas. Você une ali a alta gestão, até ali o atendimento do acolhimento e mais, porque eu já vi, eu sei. Programas e treinamentos que harmonizam as equipes. Então, você também traz a escuta ativa para a equipe. Sim. Você também faz esse trabalho de acolher a equipe. Isso reverbera no usuário. Com toda certeza. A minha política de trabalho eu vou oferecer o melhor que eu posso para o profissional que está executando, porque se eu trato esse usuário, esse profissional bem, eu coloco materiais de qualidade, uma estrutura boa, capacito, escuto, deixo ele participar das tomadas de decisão no sentido daquilo que é possível eles contribuírem. É indiscutível a diferença no sucesso da ação que chega no usuário. Um profissional insatisfeito com material ruim para trabalhar, um ambiente péssimo, não tem como você exigir que ele entregue o melhor. Não tem como. Então, assim, vamos investir nesse profissional para que ele possa entregar o melhor, porque se eu invisto num profissional, eu posso cobrar dele numa boa entrega. Sim. Agora, se eu não invisto e não oportunizo nada para que ele possa fazer uma entrega de qualidade, como que eu vou querer exigir que ele... A conta não fecha, é matemática básica. Amo! De fato. Kellen, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero que esse episódio chegue a todo o Brasil. A todo o Brasil, porque o que você faz em diversos estados que continue por todos os estados. Nós precisamos de profissionais como você, esse serviço que você oferece, porque é de muito respeito ao SUS, que é o que ele merece, muito respeito, né? Muito respeito com o dinheiro público.
É muito respeitoso. Então, isso precisa chegar a todos os estados, que isso se amplie cada vez mais pelas suas mãos, pelo seu conhecimento, porque nós precisamos e a nossa população merece. Então, muitíssimo obrigado por estar aqui. E aí eu finalizo aqui, então, a nossa participação, nosso episódio. E aí eu passo, então, as palavras finais para você. Agradecer, como sempre, e dizer que sim, é possível fazer um serviço público de saúde de qualidade. E o SUS, só para finalizar, o SUS somos nós. Não adianta eu querer exigir um serviço de qualidade se eu não me preparo, se eu não tenho disciplina, se eu não tenho compromisso, se eu não tenho respeito com o cargo que eu ocupo, se eu não tenho respeito com o recurso que é investido em mim. Então, é ter muita integridade e ética enquanto ocupante de um cargo público, porque é um sistema, o nome é sistema. Se eu falho, é igual um mobile. Bate numa peça no mobile, ele bate em todas as outras. Se eu, no meu lugar, eu não faço o meu melhor, não faço um bom trabalho, todo o sistema é prejudicado. Então, trabalhe com integridade, com diligência, para que o sistema todo seja beneficiado, porque o SUS somos nós. Ai, com essa fala belíssima, então, eu me despeço de você que esteve com a gente presente até o momento. Compartilhe com todas as pessoas, leve essa informação, faça no bom sentido, uma provocação com o seu gestor. Se você é gestor, entre em contato com a Kelly. Ela vai recebê-la muito bem. Pensa numa pessoa maravilhosa. E claro, se você tiver alguma dúvida e sugestão, coloca aqui no comentário, eu vou adorar saber. Eu encontro você então no próximo episódio aqui do Instituto Pavarini. Até mais!